Em meio a tantos tratamentos dermatológicos para combater o envelhecimento, 2 procedimentos aplicados com uma simples seringa estão entre os queridinhos, que é a toxina botulínica, mais conhecida como Botox, e o preenchimento com ácido hialurônico. Mas qual deles fazer? Para que serve especificamente cada um? Para explicar melhor o assunto, nós vamos conversar agora com um especialista nessas técnicas de rejuvenescimento, o Dr. Israel Oliveira. Qual é a diferença entre os 2 procedimentos? A toxina botulínica, né, é uma proteína de uma substância que ela consegue paralisar a musculatura. E aí, paralisando a musculatura, ela consegue diminuir as rugas dinâmicas e estáticas. Quais são essas rugas dinâmicas e estáticas? São essas rugas que aparecem com a movimentação do rosto, né? E as estáticas são aquelas que já com o envelhecimento, com a diminuição da hidratação da pele, das substâncias da pele, o envelhecimento faz com que essas rugas elas se tornem permanentes. Então, paralisando a musculatura, essas rugas diminuem. Já o ácido hialurônico, né, o preenchimento, ele vai preencher os sulcos do rosto, né, da face do paciente. Então, a gente faz uma revolumerização facial. A gente aumenta o que diminui com a idade. Então, esse volume que se perde com a idade, com o envelhecimento, a gente consegue preencher e disfarçar algumas rugas permanentes, ou então melhorar a maçã do rosto, disfarçar cicatrizes, melhorar o volume de cicatrizes. Ah, legal. Então, de repente, se perdeu o volume do rosto com o tempo, para repor, o ideal é o ácido hialurônico. A perda de volumes, a perda de volume da face é característica da evolução da idade. Uhum. O bebê, quando nasce, né, tem aquele rosto, né, aquela bochechinha, todo mundo aperta a bochecha de neném, mas com o tempo essa gordura vai diminuir, né? Essa é uma característica do envelhecimento. Os ossos da face, eles também vão ficar mais rarefeitos, vão diminuir. E as substâncias da pele também que mantêm essa viscosidade, essa elasticidade boa da pele, né? E esse vigor da pele, essas substâncias vão diminuir, né? Colágeno, né? O próprio ácido hialurônico. E aí esse ácido hialurônico ele vem para, né, a gente conseguir ter novamente aquele vício da juventude. Certo. Bom, sabendo que o exagero na dosagem e aplicação em locais que não devem ser feitos pode causar muitos danos, né? Então a gente queria saber qual o local que deve ser aplicado, tanto um quanto o outro. Claro. Essas substâncias, elas para serem utilizadas, elas têm que ser aprovadas, né? Tem que ser aprovadas pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Então você tem que questionar o seu dermatologista ou seu cirurgião plástico que está fazendo esse procedimento no seu rosto, principalmente no rosto, né? Existem outros locais do corpo também que podem ser feitos, mas principalmente no rosto. Por quê? Porque a Anvisa ela recomenda que sejam pequenos volumes, tá? De 1 a 3 ml na face, né? E alguns outros volumes dependendo da área do corpo. Mas por uma questão de segurança, nós vimos aí, teve o caso de uma apresentadora, a Miss Bumbum, né, Andresa Urach, que fez uma aplicação de hidrogel, que é outra substância, não é ácido hialurônico. O ácido hialurônico, quando se faz preenchimento, é uma substância bem mais segura. Ela dificilmente tem alguma reação no organismo, porque o nosso organismo já tem ácido hialurônico, né? E não tem a chance de rejeição, como teve o hidrogel que foi aplicado naquela paciente. Dos procedimentos médicos, como o Botox e o ácido hialurônico, não existe uma contraindicação exata e absoluta pela idade, né? Mas tem que ser acompanhado pelos pais e tem que ter o consentimento dos pais. E assim, muitas vezes a gente faz isso para também correção de cicatrizes. Não é necessariamente que tenha 18 anos para se fazer uma correção de cicatriz, né? Às vezes uma adolescente sofreu um acidente de carro, tem uma cicatriz profunda na face e a gente pode melhorar com ácido hialurônico. Por que não fazer, né? Exatamente. Por causa da idade, não é justificativa. Certo. Precisa de anestesia para fazer esse procedimento? Não, esses procedimentos, eles são traz pouco desconforto, né? Pouca dor. O Botox, ele é feito, aplicado com uma agulha muito pequena, tá? É bem tranquilo. Geralmente a gente faz uma anestesia tópica, né? Passa uma pomada na face ou utiliza o gelo mesmo, né? Para diminuir a sensação
um desconforto que possa gerar pelas picadas. O ácido hialurônico, ele, como é um preenchedor e ele faz a divulsão dos tecidos, ele pode às vezes estar associado com um anestésico local, que é a lidocaína. E assim, realmente a picadinha inicial é o que dói, e depois o anestésico local se encarrega de anestesiar o local da aplicação. E a pergunta que não quer calar: quanto tempo dura? Sim, são duas substâncias bem diferentes, tá? O Botox ele é uma substância que ele vai durar de 4 a 6 meses, ou seja, a musculatura vai diminuir a atividade da musculatura de 4 a 6 meses, dependendo das atividades da pessoa, dependendo do que ela faça, né? Dependendo das condições. Tem alguns pacientes que fazem musculação, alguns esportes de contato, e essa atividade às vezes diminui a ação. O tempo de ação. Isso. Os preenchedores, eles duram um pouco mais, né? Eles são absorvidos com um tempo mais longo, então vai aí de 9 meses a 12 meses, a gente consegue perceber ainda alguma atuação no organismo, e principalmente eles estimulam a produção de colágeno, né? E o próprio ácido hialurônico vai estimular essa produção e melhorar a qualidade da pele. O corpo recusa, de repente, esse produto? Já teve algum caso de que o corpo recusou essa substância? Existem, pode ocorrer algumas reações alérgicas, podem ocorrer algumas situações, mas é mais pelas substâncias que vêm associadas ao produto. Algum conservante, alguma substância que venha associada ao ácido hialurônico. O ácido hialurônico em si é a mesma substância que tem no organismo. Da toxina botulínica também podem ocorrer algumas reações, mas também é muito raro e geralmente é fácil de reverter reações alérgicas que a gente consegue reverter também no consultório. Agora, eu já ouvi falar muitas vezes que surgem hematomas com a aplicação do ácido hialurônico. Do Botox ainda não ouvi falar. Mas é normal acontecer isso? Surgem esses hematomas? É possível ocorrer. É uma complicação esperada dessas aplicações. Tanto no Botox quanto na aplicação de ácido hialurônico pode ocorrer. Por quê? Porque tem um procedimento invasivo que é com agulha, né? Então, esse procedimento ele pode, às vezes, lesar algum vaso sanguíneo e pode ficar um hematoma ou uma equimose, que é só aquela manchinha roxa que com o tempo desaparece. Hoje em dia, claro que como aumentaram muito as aplicações, né, a procura por essas substâncias, a tecnologia se desenvolve cada vez mais. Então, no caso do Botox, as agulhas elas estão cada vez menores, mais finas, são agulhas de insulina que praticamente o paciente nem percebe a picada. E no caso do ácido hialurônico, as aplicações elas estão sendo feitas com microcânulas. E aí não tem o corte da agulha inicial que se tinha antes e que era o que causava a lesão dos vasos. Então, a entrada dessa microcânula é por divulsão, ela vai afastando os tecidos e não corre a secção, né? Não corta nenhum vaso e diminui muito a chance de hematomas. Hoje em dia é mais incomum a gente encontrar esses casos. Como a gente sabe que para que serve cada um, é aconselhável fazer os dois? Uma pessoa pode fazer os dois ao mesmo tempo? Como é que é? Bom, existem as indicações, né? O Botox, né, ele vai ser utilizado para diminuir as rugas, né? A movimentação da musculatura, ele vai diminuir a força da musculatura. Já o preenchimento, se você tiver rugas estáticas ou se você tiver sulcos profundos, existem muitas indicações para o ácido hialurônico. Mas eles, sendo feitos associados, a duração do tempo deles aumenta. Porque o Botox vai paralisar a musculatura, o preenchedor, né, vai fazer o preenchimento na face e prolonga o tempo aí, a qualidade da pele, o tempo de ação das duas substâncias. Bom, então para quem não quer passar por esses procedimentos, o que a gente deve fazer para retardar aí o envelhecimento da nossa pele? A principal dica é se proteger do sol. Essa proteção do sol diária é muito importante, né? Principalmente na face. Claro que o sol ele é importante para a produção de vitamina D e proteção, né, de várias doenças. O sol é benéfico. E tem um período, com né, moderação. Pra se expor ao sol. Isso. Então, assim, mas a face, o rosto, que é o principal, né, que é o nosso cartão de visita, né? A gente tem que ter cuidado, ter uma proteção, uma boa hidratação, né?
Limpeza diária, manter a limpeza da pele, de preferência com sabonetes neutros, né, com pH neutro. E, assim, produtos podem ser utilizados para manter a qualidade da pele, né? Mas uma boa dica aí é se proteger do sol. Ok, então tá aí as dicas do especialista aqui no programa Revista Mix. Eu quero agradecer a participação por esclarecer aí pra gente essas dúvidas, né? O pessoal que tá aí, que estava na dúvida entre fazer ou o botox ou o ácido hialurônico, já viu que pode fazer os dois se quiser. Sim, né? sem problema. Eu que agradeço a participação, espero que a gente tenha esclarecido e espero que qualquer dúvida vocês procurem bastante informação. Hoje em dia a internet ela ajuda bastante a informar, então procure ou a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, o site, né, www.cirurgiaplástica.org.br, ou o site da Sociedade de Dermatologia. Também tem muitas informações para tirar as dúvidas dos pacientes e você não cair na mão de algum profissional que não seja tão profissional e que possa acabar prejudicando um tratamento que era para melhorar e embelezar.